Olá, gente. Essa é a nossa aula número 1 do curso EA 772 Circuitos Lógicos. Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Ricardo Goodwin e eu estarei guiando vocês aqui a partir de hoje para esse nosso curso de circuitos lógicos, tá certo? A ideia é que a gente esteja apresentando então aqui essas nossas aulas online. Já foi passado para vocês aí como vai funcionar as instruções do curso. Então, antes de mais nada, vamos às nossas aulas, tá certo? Bom, é importante a gente ressaltar aqui para vocês que esse curso, apesar de eu ser o apresentador oficial, ele é organizado aí pelos professores, né, tanto por mim, Ricardo Goodwin, como pelos professores Eric Homer e Letícia Hittner, tá certo? Então, vamos começar aí o nosso curso, tá certo? Bom, gente, nós estamos num curso de engenharia elétrica. Alguns de vocês estão cursando engenharia elétrica, muitos de vocês talvez estejam até no primeiro ano, no primeiro semestre do curso de engenharia elétrica. Alguns alunos podem ser também alunos da engenharia de computação, mas é importante a gente entender, né, que é esse curso. E nós vamos começar esse processo de entendimento desse nosso curso tentando analisar um pouquinho quais foram os diferentes usos e benefícios da eletricidade para a humanidade, né? E nós vamos ver que hoje em dia os diferentes tipos de uso da eletricidade para a gente, ele pode ser de diferentes naturezas. É quase como se a eletricidade estivesse ao nosso lado o tempo todo e a gente não conseguisse nem perceber que ela está lá, porque ela ficou tão comum no nosso dia a dia que a gente acaba talvez nem prestando atenção em tantas coisas que ela faz para a gente. Eu arriscaria até dizer que hoje em dia seria até difícil a gente sobreviver nesse nosso mundo se a gente não tivesse eletricidade, né? Ela está em todas as partes, por assim dizer, não é? Vamos tentar classificar um pouquinho os diferentes usos da eletricidade para a gente poder entender melhor aonde que ela se encontra. Bom, em primeiro lugar, nós vamos ver que a eletricidade, por exemplo, ela pode ser usada na iluminação, tanto na iluminação pública como na iluminação doméstica, né? Pública como assim? Quando eu vou na rua de noite, eu vejo aqueles postes de luz, e nós vamos ver que esses postes de luz, eles estão, então, de uma certa forma ou de outra, iluminando, né, transformando essa eletricidade e permitindo que a gente consiga andar e enxergar as coisas à noite. Mas não é só na iluminação pública que a gente vê a eletricidade, não é? Também nas nossas casas, né? Nós vamos ver que podemos trabalhar até tarde, podemos trabalhar à noite, por quê? Porque temos iluminação, temos a luz aqui que está aqui em cima, que vocês estão vendo, estão permitindo que eu apareça aqui no vídeo para vocês, porque a gente tem essa iluminação. Então, dentre os tipos de sistema que um engenheiro eletricista, ou né, um engenheiro que trabalhe de alguma forma com eletricidade, seja um engenheiro eletricista como um engenheiro de computação, nós vamos ver que a iluminação é um sistema muito importante que a eletricidade nos proporciona, né? Mas vamos ver que também há vários outros tipos de sistemas que podem ser úteis para a gente. Por exemplo, sistemas de aquecimento e refrigeração, né? Podemos aí incluir um grande número de sistemas, podemos incluir aquecedores, chuveiros elétricos, fornos de micro-ondas e também refrigeração, né? Ar-condicionado, ventiladores. Nós vamos ver que a eletricidade está em todos esses sistemas. A gente que vive no Brasil, no verão, muitas vezes a gente talvez seja difícil a gente ficar num ambiente sem ar-condicionado, né?
Em países mais frios, como por exemplo os Estados Unidos ou países da Europa, nós vamos ver que também o aquecimento passa a ser um tipo de sistema muito importante que nós somos capazes de construir como engenheiros, não é verdade? Outro tipo de sistema que nós vamos ver que a eletricidade é extremamente importante para a gente são todos os tipos de sistema que exercem algum tipo de trabalho mecânico, né? Motores elétricos, máquinas elétricas, dessas que estão fazendo montagens em indústrias, compressores, bombas elétricas, eletrodomésticos, incluindo os nossos robôs industriais, prensas, as máquinas agrícolas, os teares. Quer dizer, se a gente parar para perceber, nós vamos ver que a eletricidade está por trás de muitos deles. É verdade, né, que esse trabalho mecânico pode ser realizado por máquinas não elétricas, né, máquinas a vapor, máquinas alimentadas por gasolina, outro tipo de combustível, máquinas a carvão, não é? Mas nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que hoje, principalmente, muitas dessas máquinas são máquinas elétricas. São máquinas onde a gente transforma, de alguma forma, a eletricidade em trabalho mecânico. Tá certo? E aí, talvez a gente possa até estender esse trabalho mecânico um pouco mais e tentar focar, talvez, num tipo de atividade que é muito importante hoje em dia também no nosso dia a dia, que são os transportes, né? E aí temos aí os trens elétricos, os veículos elétricos, tanto urbanos quanto industriais, né? Hoje em dia os carros elétricos começam a ficar cada vez mais comuns. Nós temos aí o Tesla, temos o Volt, temos diversos tipos de carros que são que funcionam por meio da energia elétrica, né? Que de alguma forma transformam essa energia em movimento e transportam seres humanos, transportam bens, tá certo? Então, nós vemos que em diversas aplicações a energia elétrica ela é importante para a gente. Mas vocês pararam para perceber que todos esses exemplos que eu mostrei até agora são exemplos onde a gente está utilizando a energia elétrica ou a eletricidade em função desse aspecto da energia que está sendo, de alguma forma, aproveitada para benefício da humanidade de alguma forma, seja na iluminação, seja no aquecimento e na refrigeração, no trabalho mecânico, especificamente nos transportes, é sempre o quê? Nós estamos convertendo de alguma forma energia elétrica, ou eletricidade, se vocês quiserem, em energia, em outro tipo de energia, né? Na iluminação, energia luminosa. No aquecimento e na refrigeração é o quê? É a energia do próprio aquecimento, energia térmica, né? No trabalho mecânico é a energia mecânica, nos transportes também, né? Então, se a gente parar para perceber, até agora nós focamos em diversos tipos de benefícios que a eletricidade traz para a gente, mas somente do ponto de vista energético. De alguma forma, nós estamos usando a energia que a eletricidade nos proporciona para fazer alguma coisa de bom para a nossa sociedade. Mas nós vamos ver que não é só do ponto de vista de energia que a eletricidade pode nos ajudar a construir sistemas de engenharia sofisticados. Nós vamos perceber que também, do ponto de vista da informação, a eletricidade pode nos ajudar também, de alguma forma, a desenvolver sistemas de engenharia que podem ser extremamente úteis para a humanidade. E quando a gente fala de informação, a gente tem que, de uma certa forma, incluir o registro da informação, o armazenamento da informação, a transmissão da informação, a recuperação dessa informação para alguma coisa e o controle, né, que a informação permite a gente executar em diferentes tipos de situações. Quando a gente fala de registro, os mais diversos tipos de registros podem ser realizados. Nós podemos usar microfones para poder registrar sons, voz, músicas que estão no nosso ambiente.
Podemos usar câmeras, por exemplo, para poder registrar cenas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Tanto imagens simples, né, como vídeos mesmo que estão mostrando aí tudo o que está acontecendo. Outros tipos de sensores também podem ser importantes, como por exemplo sensores de temperatura, sensores de pressão, sensores de umidade, sensores de contato. Múltiplas propriedades da natureza podem ser sensoriadas, né, e de alguma forma a gente ser capaz de capturar grandezas físicas que de alguma forma são registradas na forma de eletricidade. Nós vamos usar ondas elétricas para registrar essa informação. Mas do que adianta também só a gente registrar? É verdade, podemos, por exemplo, num sistema de televisão ao vivo, registrar uma imagem de algo que está acontecendo lá do outro lado do mundo e transmitir essa imagem de alguma forma para que a gente consiga enxergar isso que está acontecendo lá do outro lado do mundo agora, né? Então eu posso ligar a minha televisão, que está com um canal ao vivo, e eu vou ser capaz de estar ouvindo, por exemplo, algo que está acontecendo nesse instante em outro lugar qualquer aí do planeta, ou né, até mesmo fora do planeta. Nós vamos ver que essas sondas espaciais, né, que foram lançadas aí alguns anos atrás, conseguiram registrar imagens fantásticas de diversos dos planetas do Sistema Solar. Tivemos imagens, por exemplo, de Saturno, dos anéis de Saturno, e até mesmo planetas muito longe que a gente não teria capacidade de estar observando com mais detalhes, como o planeta Urano, o planeta Netuno, e mais recentemente tivemos imagens aí fantásticas do planeta Plutão, que ou planetoide, né, agora ele foi rebaixado, mas enfim, tivemos essas imagens, né, à distância e conseguimos observar detalhes de coisas que nós não seríamos capazes de observar se nós não tivéssemos essas imagens sendo registradas de alguma forma, que são transformadas em sinais elétricos. Esses sinais elétricos eles são transmitidos na forma de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas viajam, né, desde lá em Plutão, onde elas foram captadas, até aqui a Terra, onde elas são transformadas em imagens e a gente pode enxergar o que está acontecendo. Mas nós vamos ver que somente o registro, né, não é suficiente. Nós vamos ver que é possível capturar também usando ondas elétricas e armazenar esses registros de alguma forma perene, né? Podemos usar discos e fitas, discos desses bem antigos mesmo, os famosos bolachões, né, onde a gente punha uma agulha ali em cima e o disco ficava rodando e aquela agulha então ela ia mexendo e ela era capaz de reproduzir um determinado som que depois era amplificado e a gente conseguia escutar esse som. Hoje esses discos eles são menos comuns, né, mas eles são um mecanismo que durante muito tempo serviu para a gente poder armazenar música e de alguma forma depois ser capaz de recuperar essa música também. Não adianta a gente armazenar se não for capaz de estar recuperando essa informação depois, tá certo? Mais recentemente, essa informação ela vem sendo armazenada em mecanismos mais sofisticados, então nós temos aí memórias de estado sólido, né, que de alguma forma estão armazenando essa informação ali dentro e a gente é capaz então de recuperar e usar essa informação. Já comentei anteriormente a necessidade de transmissão. Se a gente registra alguma coisa que está acontecendo, ela precisa ser transmitida. E a gente vai perceber que também dentro da engenharia que envolve o uso da eletricidade, a gente vai ter vários dispositivos que foram especializados para poder estar fazendo a transmissão de informação. Um dos primeiros que foi feito foi o telégrafo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o telégrafo mais ali na frente, o rádio, a televisão e mais recentemente as redes de computadores, a internet e telecomunicações em geral, né? Aqui na figurinha vocês vão ver que tem ali
uma rede, uma torre de transmissão, onde a gente tem sinais de radiofrequência, onde a gente é capaz de transmitir informação aí na forma de ondas eletromagnéticas, tá certo? Mas como eu falei também, não adianta nada a gente ser capaz de registrar, não adianta nada a gente ser capaz de armazenar, não adianta nada a gente ser capaz de transmitir, se a gente não tiver alguma maneira de estar recuperando essa informação que foi de alguma forma registrada, armazenada e transmitida, tá certo? Então essa informação ela pode envolver desde dados de uma maneira geral, vamos imaginar aí, por exemplo, dados contábeis, né, que registram aí todas as operações que foram realizadas, por exemplo, imaginem uma empresa de telefonia em que ela precisa guardar o tempo em que uma chamada iniciou, o tempo em que uma chamada terminou, o custo que isso aí envolveu, enfim. A gente tem que, de alguma forma, ser capaz de recuperar esses dados. E mais recentemente, com a internet, a gente percebe que diferentes tipos de dados podem ser recuperados também. Textos, somos capazes de ler livros inteiros, né? Hoje em dia é bastante comum alguns dispositivos que permitem que a gente seja capaz de ler esses textos na forma de livros, né? Os famosos arquivos PDF que estão armazenando algum tipo de informação ali dentro não servem para nada se a gente não for capaz de estar reconstruindo esses textos que estão no arquivo PDF para que a gente possa estar lendo, tá certo? Aí dispositivos de leitura, né, como o iPad, como o Kindle ou outras ferramentas podem ser usadas para a gente então transformar essa informação que foi armazenada aí de alguma forma eletricamente para que a gente possa recuperar e ser capaz de ler o texto de novo. Imagens, áudio, vídeo. Mais recentemente, nós vamos ver, inclusive, mecanismos de recuperação bastante sofisticados, que são os mecanismos de realidade virtual, onde nós somos capazes de recuperar a informação 3D. Então as pessoas colocam aqui um capacete, tá certo? Esse capacete ele é criado especificamente para nos permitir ter essa sensação de uma realidade virtual, né, o que a gente chama aí de virtualização, tá certo? Virtualizamos o nosso mundo de alguma forma e somos capazes de estar mexendo o rosto, né, de um lado para o outro, e a gente vai estar vendo as coisas se mexendo de um lado para o outro, e vamos ser capazes de reconstruir uma realidade tridimensional, ou até mesmo, em alguns casos, de construir uma nova realidade. Nós vamos ver que existem muitos jogos eletrônicos atualmente que utilizam esse recurso da realidade virtual para criar mundos que simplesmente não existem, mundos que foram criados pela imaginação do ser humano, tá certo? Então, é muito importante também esses dispositivos mais modernos que nos dão essa sensação de imersão, como se a gente estivesse imerso num mundo completamente virtual que não tem nem mesmo a necessidade de existir fisicamente. Né? Então, isso é uma das novidades que estão surgindo recentemente aí, na nossa tecnologia que utiliza eletricidade como base. E, obviamente, né, um uso para a informação que a gente às vezes se esquece que acontece é o controle. Controle de dispositivos eletromecânicos, controle de máquinas dos mais diversos tipos, máquinas industriais, máquinas domésticas, qualquer tipo de máquina, né, até mesmo os nossos computadores, que nós estamos controlando uma série de situações. Nesse momento, por exemplo, eu estou usando um computador que está gerando essa videoaula aqui para vocês, e eu estou usando, então, de alguma forma, a eletricidade para controlar a maneira com que essas imagens que eu estou capturando, elas estão sendo, então, colocadas e transmitidas na forma desse filme aqui para vocês. Posso usar recursos de controle, né? Por exemplo, eu posso chavear desse modo em que a gente está para aquele modo em que eu apareço aqui em tela cheia, tá certo? Se fosse necessário, eu poderia estar usando outros tipos de recurso, mas nesse momento aqui, vamos seguir adiante aqui para falar um pouquinho mais, então, sobre esses diversos tipos de dispositivos que são sistemas que, de alguma forma, utilizam uma tecnologia em que a gente está, de alguma forma, aproveitando a eletricidade
para gerar um sistema técnico, um sistema que utiliza eletricidade como tecnologia para fazer alguma coisa para a nossa sociedade. Tá certo? Como é que tudo isso acontece? Né? Nós vamos ver que tudo começa com um sinal elétrico, tá certo? Que pode ser usado tanto do ponto de vista da energia que esse sinal guarda dentro dele, então uma onda elétrica como essa aí que vocês estão vendo, né, ali naquela onda ali que está mais à esquerda, tá certo? Aonde a gente vai utilizar a potência elétrica que essa onda elétrica tá trazendo para a gente para transformar isso em energia mecânica, por exemplo, e fazer algum tipo de trabalho mecânico, ou iluminação, ou térmica, ou qualquer outra coisa. Mas nós vamos ver, e vai nos interessar nesse curso aqui, talvez de uma maneira muito mais apropriada, a questão do uso da informação. Então, aquela coisa que eu falei para vocês no começo, né? Eu posso estar usando eletricidade tanto do ponto de vista da energia que a eletricidade carrega em si, como do ponto de vista da informação. Então, nós podemos ver, por exemplo, essa segunda onda elétrica aqui no meio, que pode estar, por exemplo, capturando um sinal de áudio, ou pode estar capturando um sinal qualquer. Podemos imaginar que ela está capturando, por exemplo, a flutuação da Bolsa de Valores de São Paulo, né, flutuando aí ao longo do dia, por exemplo. Poderia ser isso, poderia ser qualquer outra coisa que a gente quisesse representar ali, tá certo? E aqui mais do lado direito nós temos um tipo de onda elétrica, né, que é particularmente interessante para o nosso curso aqui, que é o que a gente chama de uma onda elétrica digital, tá certo? Nós vamos explicar isso aí com um pouco mais de detalhes, vocês vão entender melhor por que essa onda ela é chamada de digital. Tá? Não é tão óbvio assim quanto vocês possam imaginar, mas a gente vai tentar explicar para vocês, tá certo? Vamos dar um exemplo de aplicação, até de uma onda digital, mas num contexto aí talvez um pouco mais antigo, lá dos primórdios, né, quando a eletricidade começou a ser utilizada para o desenvolvimento de sistemas. E é interessante, gente, não sei se vocês já pararam para pensar que isso é uma coisa relativamente recente. A eletricidade como fenômeno já é conhecida há bastante tempo, mas a eletricidade sendo utilizada como um artefato de engenharia para a construção de sistemas é uma coisa bem recente, né? Foi mais ou menos ali no final do século XIX, comecinho do século XX, e realmente foi no século XX que essas coisas explodiram e a gente começou a ter um uso generalizado da eletricidade no nosso dia a dia. É interessante a gente pensar que lá nos tempos do século XIX, né, até 1850, 1870, 1800, não tinha eletricidade. A iluminação nas ruas muitas vezes era feita por querosene, né, por algum outro tipo de combustível, era uma luzinha fraquinha que não iluminava quase nada, era caro, só alguns lugares que eram iluminados, só os lugares mais centralizados, a maior parte dos lugares, a hora que escureceu, ficava escuro, né? Quando dava 6 horas da tarde, já não se podia fazer muita coisa. Dentro das casas também existiam os lampiões, né? Mas assim, não dá para a gente aproveitar e fazer as coisas todas que a gente faz à noite, porque hoje em dia é a luz elétrica que nos permite tudo isso, né? Mas vamos dar uma olhada aqui nesse caso específico desse aparelho que foi o telégrafo, né? O telégrafo foi uma das maneiras de poder transmitir informação à distância. Esse era outro problema, né? A gente não se dá conta de como o mundo mudou de 100 anos para cá, não é? Antigamente, quando queriam transmitir uma informação, né? Vamos imaginar, por exemplo, o rei morreu, né? Os países eram governados por reis, e em algum instante o rei morria. Como é que vocês acham que essa informação passava para adiante? Às vezes, demorava dias para uma cidade que não necessariamente é muito longe saber dessa informação. Era o tempo que uma pessoa tinha que se trasladar de um lugar para o outro para poder levar essa informação. Vocês já imaginaram?
uma pessoa no lombo de um cavalo, né, andando de uma cidade a outra para contar, olha, o rei morreu. Ah, puxa vida, quando? Ah, uma semana atrás. Tá certo? Isso quando era perto. Né? Em lugares, por exemplo, que nem o Brasil, né, que ficava do outro lado do Oceano Atlântico, se o rei de Portugal morresse, a gente só ia ficar sabendo disso talvez um ano depois, né, quando chegasse um navio para cá. Era o tempo que eventualmente demorava aí para um navio sair de Portugal e chegar no Brasil. Alguns meses, talvez até anos. Tá certo? E o que foi o telégrafo? O telégrafo foi uma das primeiras invenções que foi feita no sentido de tentar encurtar essa transmissão de informação. Então as pessoas construíram postes, né, vocês estão vendo aí na figura, e esses postes, então, eles transmitiam uma onda elétrica, tá certo? Do lado esquerdo ali a gente tinha um aparelhinho por meio do qual a gente era capaz de transmitir a informação. Então a gente, né, quem iria passar uma informação qualquer era obrigado a usar um código, né? Nesse caso aqui, por exemplo, um dos códigos que poderia ser usado era o código Morse. Não sei quantos de vocês já ouviram falar do código Morse. É um código em que a gente utiliza traços e pontos para representar letras de uma palavra. Né? Então a gente, talvez o que vocês conheçam do código Morse é o famoso SOS, né? Save Our Souls, tá certo? Ou salve a nossa vida, salve as nossas almas. Né? Por que esse SOS ele era usado muitas vezes? Porque no código Morse o S ele corresponde a 3 pontos, né? E aí quando a gente vai passar isso é o quê? Tá, tá, tá. Tá certo? Tá, tá, tá. E o O são 3 traços. Tá, tá, tá. E o S de novo, tá, tá, tá. Então se você ficasse preso em algum lugar, você podia pegar um dispositivo qualquer, né, e bater. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Isso era o quê? Era sinal que existia ali um ser humano que estava precisando de auxílio. Tá certo? Obviamente que nesse caso era o som mesmo. Tá? Mas aqui no caso do telégrafo, o pessoal conseguiu então, né, codificar isso na forma de uma onda elétrica, né? Seria esse circuitinho muito simplesinho que vocês estão vendo aqui. A gente tem uma bateria, tem uma chave, que é essa que está aí do lado esquerdo. Quando você aperta a chave, o que acontece? A bateria cria uma determinada tensão no cabo do telégrafo, tá certo? Essa tensão ela se propaga por meio desse cabo, né, a uma velocidade relativamente alta. Né? A gente sabe que uma onda elétrica ela percorre aí, isso numa velocidade muito alta, próximo da velocidade da luz, tá certo? E aí ela vai chegar do outro lado e vai passar numa chamada bobina de matraca, que vai transformar, então, o quê? Ela vai transformar esses pulsos elétricos que vocês podem ver aqui na figura de baixo, tá certo? Em sons. E a gente vai escutar, então, do lado de lá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. E aí, a pessoa que é versada no uso do telégrafo, ela vai escutar, então, esse som e vai escrever SOS. Tá certo? E aí vai saber que essa foi a mensagem que foi transmitida. Tá? Dá para imaginar como é lento isso, né, gente? Imagina passar um texto gigantesco, né? Gastaria-se horas, né, para poder passar uma informação como essa. Mas era o que existia. Naquela época em que o telégrafo foi criado, era possível, então, rapidamente se mandar mensagens de uma cidade para outra, de um lugar para o outro, e as pessoas eram capazes de se comunicar. Foi um dos primeiros artefatos, né, que tentou fazer uso da eletricidade para transmissão de informação a uma distância relativamente longa, que é muito mais rápido, por exemplo, do que uma pessoa a cavalo levar essa informação. Tá certo? Legal. De uma maneira geral, como é que funciona quando a gente quer usar um sinal elétrico para transmitir uma informação? Né?
Primeiro, é necessário um processo de codificação. A gente precisa transformar uma certa grandeza física que a gente está querendo de alguma forma capturar, né, num sinal elétrico. Existem N maneiras de fazer isso. Tá? Esse caso, por exemplo, que a gente mostrou do telégrafo é uma das maneiras possíveis, mas não é necessariamente a única e nem necessariamente a melhor. Tá certo? Mais para frente o pessoal inventou diferentes tipos de modulação, então existe a modulação em amplitude, modulação em frequência, tem as modulações digitais. A área de telecomunicações foi capaz de criar várias maneiras diferentes de codificar uma grandeza do mundo real, né, uma grandeza física, uma temperatura, uma umidade, um sinal sonoro, um sinal luminoso, uma informação qualquer, tá certo? Num sinal elétrico. Uma vez que essa codificação é feita, a gente pode então transmitir esse sinal por uma linha de transmissão, né, na forma de uma onda elétrica ou talvez de uma onda eletromagnética, né, dessas que se propagam aí sem a necessidade de um meio físico. Né, eu posso ter que usar, por exemplo, um cabo de cobre para transportar essa onda elétrica, ou eu posso usar uma onda eletromagnética que se propaga, inclusive, no vácuo. Tá certo? Depois que essa onda elétrica, que esse sinal elétrico chega do outro lado, ele precisa ser decodificado. A gente tem que transformar esse sinal de novo em algum efeito sobre o mundo. Pode ser no caso do telégrafo, né, que ele transforma isso de novo numa grandeza física do som, então vai ter um som que ele vai gerar, mas isso pode ser qualquer tipo de coisa, pode ser uma imagem, pode ser, né, alguma modificação física de algum dispositivo, né, a gente tem várias maneiras de estar decodificando essa onda elétrica, esse sinal elétrico, fazendo com que ele possa ser transformado em alguma outra coisa que possa ser usada pela gente. Tá certo? E nessa brincadeira, o que é computação? Computação é quando essa informação é de alguma forma processada, transformada ou armazenada. Então, olha que interessante, né? Toda vez que a gente usa eletricidade, seja para codificar, para transmitir, para decodificar, para processar, para transformar, para armazenar, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo, de alguma forma, algum tipo de computação. Tá certo? Vamos tentar entender um pouquinho mais, porque nós vamos perceber que, principalmente nesse curso, né, o curso de circuitos lógicos, nós estamos estudando e aprendendo alguns dos fundamentos da computação. E é exatamente isso que a gente vai estudar nesse curso. Tá certo? Tá, legal. Muito bom, a gente consegue então usar esse sinal elétrico para representar informação, mas nós vamos ver que existem duas maneiras diferentes da gente representar esse sinal elétrico como informação. Uma representação que a gente chama de analógica e uma outra representação que a gente chama de digital. Afinal de contas, o que é essa história de analógico, digital? Como é que esse negócio funciona? Uma representação analógica de uma grandeza física é qualquer quantidade que é representada por um indicador proporcional, continuamente variável. Né? Que é isso, professor? Não estou entendendo direito. O que é essa história de um indicador proporcional, continuamente variável? Né? Por exemplo, quando vocês andam num carro, né, talvez os carros mais antigos, os carros mais modernos, eles estão usando inclusive velocímetros digitais, mas velocímetro, aquele ponteirinho que aumenta, né, para um lado ou para o outro, né, dependendo da velocidade que a gente anda com o carro. Vocês todos devem ter visto, pelo menos alguma vez na vida, um velocímetro de um carro. Né? Os carros mais antigos usavam velocímetros analógicos. Né? De alguma forma, o que vai acontecer?
a inclinação do velocímetro, ela é o quê? Ela é proporcional à velocidade que o carro está andando. Então, quando o velocímetro está bem lá para o lado esquerdo, nós estamos com uma velocidade muito baixa, próxima de zero. E à medida que essa velocidade vai aumentando, tá certo? Nós temos o quê? Ele vai aumentando aí e a gente vai ter então uma velocidade maior. E a gente consegue então representar a velocidade que o carro está por meio da deformação ou da inclinação que o ponteiro do velocímetro está apontando. Um exemplo típico aí que eu coloquei até para vocês fixarem na cabeça é a ideia de um relógio, tá certo? Imagina que o relógio está se movimentando ali, tá certo? E à medida que ele vai se movimentando, ele está medindo o quê? Ele está medindo a passagem do tempo, né? O ponteiro do minuto se movimenta mais rápido, o ponteiro do segundo se movimenta mais rápido, o ponteiro do minuto um pouco mais devagar, o ponteiro das horas mais devagar ainda, mas o que vai acontecer? A posição desses braços aí do relógio, né, desses ponteiros do relógio, vai indicar para a gente a hora, né, o tempo que alguma coisa está acontecendo. Tá certo? Pode ser a hora do dia, por exemplo, desde a hora que como é que chama? O sol estava a pino, que seria o meio-dia, tá certo? Até o tempo vai passando e aí isso aí você vai registrando em algum tipo de representação analógica, certo? E é importante a gente entender, gente, porque isso assim é a grande sacada para a gente poder entender como é que funciona esse negócio da representação analógica. Tá? As quantidades analógicas, elas têm uma característica extremamente importante. Elas variam ao longo de uma faixa contínua de valores. Então essa palavra analógico é quase que um sinônimo de contínuo. Vocês veem que o ponteiro se mexe, né, de maneira contínua, tá certo? Por isso que a gente diz que é uma representação analógica. Ah, professor, mas o meu relógio que eu tenho lá em casa é um relógio Cuco que tem um pêndulo, tá certo? E ele vai aos pouquinhos, ele vai dando pequenos tiques. Ah, então não é mais contínuo, aí já é digital, tá certo? Então nós vamos entender que dependendo da tecnologia, a gente pode estar falando de uma representação analógica ou a gente pode estar falando de uma representação digital. Ah, professor, ainda não entendi. Parece que eu entendi esse negócio de analógico, parece que dá para entender, tem o ponteiro, né? Tem o termômetro de mercúrio, então aquela coluna do termômetro de mercúrio ela sobe à medida que a temperatura aumenta, ela desce à medida que a temperatura ela esfria. Então a gente entende o quê? Que é uma grandeza contínua que está se deslocando, tá certo? Então isso é uma representação analógica, tá? Mas e quando ele dá tics, né? Ela vai andando de gradação, passo a passo. Aí então essa representação ela é digital. Vamos entender um pouquinho melhor isso daí. Numa representação digital, as quantidades são representadas não por indicadores que estão variando continuamente, mas por símbolos chamados dígitos. Vocês sabem de onde vem a palavra dígito, gente? A palavra dígito, ela vem de dedos. E por que dedos são dígitos? Né? A gente usa esses dígitos basicamente para contar. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos quantos dígitos nas nossas mãos? 10 dedos. Por isso que normalmente a gente usa o que a gente chama de uma base 10 para contar as coisas. Tá certo? E da mesma maneira, então, que a gente fala de dígitos como dedos, que foi a primeira estrutura que a gente usou para contar, né? Qualquer tipo de representação aonde a gente conta as coisas, aonde a gente tem elementos que a gente chama de discretos, ou seja,
o 1 é diferente do 2, que é diferente do 3, que é diferente do 4, que é diferente do 5, tá certo? Toda vez que a gente tem algum mecanismo para contar, nós estamos falando de uma representação digital, tá certo? Então, as quantidades digitais, e aí está o truque para a gente entender como essas coisas funcionam, elas são quantidades que são sempre discretas, elas são contáveis. Então a gente pode fazer esse paralelo também. Digital é a mesma coisa que discreto. Tá certo? Tá claro isso para vocês, gente? Analógico é contínuo, digital é discreto. O senhor falou, né, professor, digital tem a ver com dedo, né? E analógico, de onde que vem esse nome analógico? Vocês sabem qual que é a etimologia da palavra analógico? Ana. Quem que sabe dizer o que é Ana? Algum de vocês lembra o que significa Ana? A gente vê isso, por exemplo, em analógico, analogia, análise, anagrama. A palavra Ana aparece em várias palavras. Você sabe o que significa Ana? Um jeito da gente lembrar o que significa Ana é lembrar das irmãs gêmeas, a Maria e a Ana Maria. Vocês sabem o que significa Ana, gente? Ana significa igual. Ana logos. Logos é a lógica, é a razão. Então é uma lógica de igualdade. Então a gente vai imaginar o quê? A gente vai imaginar que uma determinada grandeza física, por exemplo, a temperatura de um determinado lugar, ela está numa lógica de igualdade com uma grandeza elétrica, com uma tensão elétrica, por exemplo. Então a gente vai dizer assim que existe uma analogia, uma ana igual logos, lógica. É a mesma lógica. À medida que a temperatura sobe, a tensão elétrica sobe. Tá certo? Então nós temos uma analogia. E as irmãs gêmeas, professor, não entendi, né? Bom, são duas irmãs, elas são iguais. A primeira chamava Maria e a segunda chamava como? Ana Maria, ou seja, igual a Maria. Por isso que são as duas gêmeas, né? É a Maria e a Ana Maria, aquela que é igual a Maria. Não sei se vocês sabiam disso, né, gente? É interessante, mas nos ajuda a lembrar do porquê de Ana ser igualdade, tá certo? E analogia, né, ou analógica, uma representação em que duas grandezas são colocadas em analogia, é onde o quê? A lógica é a mesma nos dois casos. Existe uma igualdade na lógica, embora sejam duas grandezas físicas, num lado temperatura, do outro lado um sinal elétrico, essas relações elas estão num pé de igualdade. E é por isso, então, que a gente diz que ela é uma representação analógica. Tá certo? Aqui também eu coloquei para vocês ali, né, um exemplozinho de um relógio digital, tá certo? Mas todo relógio digital precisa ser desse jeito aqui? Não, não. Acabei de dar o exemplo para vocês. Se eu tiver um relógio com ponteiros, onde os ponteiros vão dando pequenos saltos, ao invés de se mover continuamente, se ele estiver dando pequenos saltos, nós temos uma representação digital, mesmo com ponteiros. Tá certo? É importante ficar claro isso aí pra gente. Tá? Eu coloquei esse outro relógio digital porque os números são o exemplo mais típico pra gente de uma representação digital. Tudo que a gente pode representar na forma de um número, de alguma forma, é algum tipo de representação digital. Tá certo? Vamos ver alguns exemplos aqui para ficar mais claro para a gente. Então, uma representação analógica, né? O som, através de um microfone, ele causa variações na tensão e a gente diz o quê? Que aquela onda acústica do som, ela está numa relação de analogia com uma determinada onda elétrica, tá certo? Que está representando uma tensão. Então nós dizemos que aquela onda elétrica, né, aquela tensão, aquela voltagem da onda elétrica que está variando no tempo, é equivalente à
pressão acústica do ar que vai estar gerando algum tipo de som. Seria uma representação analógica. Quando nós temos, por exemplo, um disco, não sei se vocês sabem como é que é o princípio da criação dos discos, aqueles discos, os bolachões mesmo, né? A gente tinha uma agulha, a pessoa ia falando no microfone, isso transformava numa onda elétrica, tá certo? Essa onda elétrica, por sua vez, fazia vibrar um determinado agulha, e essa agulha ia cavocando um disco de cera, tá certo? E com isso ia criando uma representação analógica daquele som na forma de diferentes níveis de profundidade daquele disco de cera, tá certo? É um exemplo de uma representação analógica, né? A ideia do velocímetro do automóvel, que varia continuamente com a velocidade, o termômetro de mercúrio, de acordo aí com a temperatura, são todos exemplos onde nós estamos usando de alguma forma uma representação contínua de alguma coisa na forma de uma representação contínua de um sinal elétrico. Tá certo? E a representação digital, né? A gente pode usar, por exemplo, esses nossos relógios digitais que aparecem em mostradores numéricos, tá certo? Aonde então o passar do tempo ele é mostrado como uma mudança no mostrador de um relógio digital. Então eu vou ter lá 0, 1, 2, 3. Esse número que aparece ali é uma representação digital de um determinado instante de tempo, um tempo que transcorreu. Da mesma forma, uma mudança na temperatura ela é mostrada em um display digital, daqueles termômetros que tem números também, agora é bem comum esse tipo de termômetro, quando há oscilação de 1 grau, né? Porque se a temperatura mexer menos de 1 grau, ele não mexe, ele fica parado lá. Então, quando tiver uma mudança na temperatura de mais de 1 grau, é que a gente vai ser capaz de enxergar essa mudança. Tá certo? Legal. Vamos ver se a gente entendeu mesmo, né? Quais dos exemplos abaixo estão relacionados a quantidades analógicas e quais deles que são digitais? Vamos analisar caso a caso aqui. Quando eu estou subindo uma escada, gente, o que vocês acham? Se eu estou representando a minha movimentação na vertical de forma analógica ou de forma digital? O que vocês acham? Bom, dá para perceber, é meio óbvio, né? Nós estamos andando degrau por degrau e a gente, inclusive, é capaz de dizer: eu estou no primeiro degrau, eu estou no segundo degrau, eu estou no terceiro degrau. Então, é claro que essa representação da minha altura na escada, ela dada pelo número do degrau, ela é uma representação digital, tá certo? E se eu estiver subindo uma rampa, ao invés de subir a escada? Uma rampa, vamos imaginar o quê? É um triângulo, né? Eu estou me movimentando ali. Bom, aí já não estou subindo, né, em degraus, não estou subindo de uma forma contável na forma de números, tá certo? Então, quando eu estou subindo uma rampa, nós estamos falando de um mecanismo de representação analógico, né? A corrente que flui de uma tomada elétrica por meio de um motor, né? Nós vamos ver que essa corrente ela pode aumentar, ela pode diminuir de intensidade. Nós vamos ver que é um exemplo de uma representação analógica, tá certo? Quando eu meço a altura de uma criança por meio de uma fita métrica, eu pego ali a fita métrica, tá certo? Coloco ali e aí eu tenho a altura da criança, mas eu estou medindo isso usando aquelas divisões de 1 em 1 centímetro. Então a criança tem 1,30 m, 1,31 m, 1,32 m. Nesse caso, ela é o quê? É uma representação digital. E se eu medir essa altura da criança colocando uma marca na parede, uma coisa que muita gente faz, né? Quando os filhos vão crescendo, coloca a criança na parede, coloca uma coisa aqui na cabeça, pega um lápis e faz um pontinho na parede. Que tipo de representação que está sendo colocada ali? É uma representação analógica, tá certo? Se eu estou querendo medir o volume de areia em um balde, o que vocês acham disso, gente? É uma representação analógica ou uma representação digital? Pô, professor, essa é difícil, hein? Quantidade de areia num balde.
que vocês chutam? Analógica ou digital? Vamos tentar mudar um pouquinho isso para a gente poder, talvez, entender melhor. Em vez de botar areia dentro do balde, vamos imaginar que a gente coloque o quê? Bolas de tênis dentro do balde. Tá certo? Aí eu quero medir o volume do meu balde. Quantas bolas couberam dentro do meu balde? Ah, coube 7 bolas, 8 bolas, 9 bolas, 10 bolas. Nesse caso, o que seria? Seria digital, né? Nós estamos contando o número de bolas para poder saber o número, o volume desse balde. E a areia? Areia também. Nós temos o quê? Grãos de areia. É óbvio que você ficar contando a quantidade de grãos de areia que você coloca ali dentro, tá certo? É complicado. Mas se fosse possível contar o número de grãos de areia que cabem dentro do balde para poder medir o volume desse balde, que tipo de representação que seria essa aí? É uma representação digital, porque nós estamos contando grãozinho de areia por grãozinho de areia. Já quando a gente coloca a água dentro do balde, né, vai ser o quê? Uma representação analógica, porque o que? A água vai subir ou vai descer. Ah, professor, agora você quer me pegar, né? É pegadinho isso daí, né? E se eu quiser contar as moléculas de água que tem lá dentro de uma quantidade de água, aí não seria digital? Digamos que se a gente fosse capaz de contar, né, o número de moléculas que a gente colocou de água dentro do balde, a gente até poderia chamar isso de digital, tá certo? Mas na prática não é isso que acontece. Na prática, as moléculas elas formam certos tipos de ligações que elas vão criar um tipo de material que é chamado de um fluido, e você vai ver o fluido subir e descer, né? E a gente então vai talvez classificar mais corretamente, né, a medida do volume de água de um balde como sendo uma representação analógica. Tá certo? É óbvio que se a gente quiser pensar dessa maneira, talvez quase tudo seja digital, não é? Porque nós podemos imaginar que no final das contas nós estamos contando o número de átomos, tá certo? Então eu estou contando, tem 1, 2, 10 a 100, 10 a 200 átomos, tá certo? Se a gente fosse capaz de contar dessa maneira, seria uma representação digital, mas a gente não está contando. Tá certo? A gente visualmente não consegue. Então é uma representação que é mais bem classificada como uma representação analógica. Mas dá para perceber o quê? Que é bem questionável a maneira com que a gente faz essa discriminação entre analógico e digital. Para a gente poder assumir que existe algo que é analógico, nós temos que partir do princípio de que uma determinada grandeza é uma grandeza contínua, ou seja, o contínuo de fato existe. Existem algumas teorias na física que dizem que o contínuo é somente uma ilusão, que na verdade não existe continuidade. Nesse caso não existiria representação analógica, tá certo? Mas não vamos entrar nesses detalhes. Aqui a ideia é a gente ficar mais com as coisas de um ponto de vista mais global. Tá certo? Então nós vamos imaginar que existem algumas grandezas que são contínuas e sempre que a gente fizer uma representação na forma de uma grandeza contínua, nós vamos estar fazendo uma representação analógica. Tá certo? Se a gente estiver usando uma grandeza discreta, em que a gente está contando unidades, aí nós temos uma representação digital. Tá ok? Entenderam? Mais ou menos, dá para tentar pelo menos ter uma ideia. Depois eu vou passar alguns exercícios para vocês, para ver se vocês conseguem talvez raciocinar um pouquinho em cima disso e tentar classificar o tipo de representação que está sendo usada, se é analógica, se é digital, o que vai acontecer ali de fato. Tá certo? Legal. Se nós temos então representações analógicas, isso significa que a gente pode ser capaz de criar diferentes tipos de sistemas. Se temos representações analógicas e digitais, nós podemos ter sistemas analógicos e sistemas digitais. Meio óbvio, né? Sistemas analógicos vão
realizar a combinação de dispositivos que manipulam valores representados de forma analógica. Sistemas digitais vão combinar dispositivos que manipulam valores representados de forma digital. Então aqui eu coloquei um exemplo, e coloquei uns exemplos de propósito, né? Um dos exemplos aqui do lado esquerdo, né? Alguém já viu um desses aí? Né? Meio difícil. É um rádio do tempo do meu avô. Bom, se é o meu avô, então deve ser aí o bisavô de vocês, tá certo? O bisavô de vocês ouvia rádio num aparelho como esse. Era um aparelho aonde, de alguma forma, a música, né, ou a voz do locutor era transformada por meio de microfones em ondas elétricas, e a gente via o quê? Que a intensidade dessa voz, de alguma forma, estava representada na intensidade da tensão elétrica que estava sendo transmitida num determinado momento. Né? Esses rádios aí, eles usavam um dispositivo chamado válvula, tá certo? E a válvula, ela permitia que a gente processasse essa informação analógica, então toda a eletrônica que acontecia ali dentro era uma eletrônica analógica, e esse sinal elétrico, essa onda eletromagnética que era transmitida, era transformada em som de novo, na forma da movimentação de um alto-falante, tá certo? Então isso daí é um rádio, um sistema analógico. A mesma coisa acontecia com a televisão, tá certo? A televisão também, a gente tinha ali uma transformação analógica, e tinha uma onda que se mexia ali, que ia formando muito rapidamente ali um certo número de linhas, tá certo? E aí a intensidade da luminosidade, né, em cada uma dessas linhas, ela era transmitida, e a gente tinha então um sinal de televisão analógico. Professor, me deu confusão agora aqui. O senhor não falou que tem um certo número de linhas? Sim, falei, né? Tem vários diferentes tipos de padrão. Né? Um dos padrões é o do chamado NTSC, que é o padrão americano, né? Onde nós vamos ter 640 pontos por 480 linhas, tá certo? Né, professor, mas então parece ser digital, né? Não parece ser digital? Mais ou menos. Por quê? Porque essa deflexão, ela era feita por meio de um sinal, uma espécie de um ímã eletromagnético que mexia um feixe de luz para cima e para baixo, tá certo? Então, de fato, ela era analógica, que ele fazia como se tivesse alguém riscando ali, tá certo? Aquela tela. E é por isso que essas imagens, normalmente, elas eram muito ruins. Elas não eram estáveis, por quê? Porque era uma deflexão magnética, às vezes tinha muito ruído ali no meio, essa imagem ficava meio defeituosa, às vezes tinha fantasma, tá certo? Então, essas imagens eram imagens realmente analógicas, tá certo? E do lado da direita, nós já temos dispositivos correlatos que usam tecnologia digital. Né? O primeiro dispositivo que vocês estão vendo ali, né, é um MP3 player, onde a gente tem uma música que foi transformada num arquivo de computador, que tem um certo conjunto de memórias ali dentro, e esse arquivo de computador ele vai ser transformado então em som, né, por meio desse dispositivo. Então ele é um conversor digital analógico, tá certo? Ele vai converter de uma representação digital para uma grandeza do mundo. A mesma coisa, essa TV do lado direito também, ela usa o que a gente chama de um sinal digital. É um sinal aonde essas ondas elas são passadas de uma maneira muito mais sofisticada, e nós vamos ter diferentes pixels de cor que são iluminados diferentes pontos dessa televisão, e aí você tem a imagem. Então, um sinal digital de televisão, ele tem uma qualidade muito melhor do que o de um sistema analógico. Mas é porque é uma tecnologia um pouco mais recente, uma tecnologia bem mais nova do que as primeiras televisões. Né? Quer dizer, as primeiras televisões começaram a surgir mais ou menos na década de 50, né, 1950, 1960,
E as primeiras televisões coloridas, aqui no Brasil pelo menos, começaram a surgir na década de 70. Eu me lembro quando o meu avô comprou a primeira televisão colorida, isso foi em 1972, mais ou menos. Né? Nossa, era uma coisa fantástica, porque antes só tinha TV preto e branco. Mas enfim, é como a história vai avançando e as tecnologias vão avançando. Hoje, quando a gente vê aí de uma maneira bastante comum essas TVs chamadas de 4K, que tem uma resolução que o olho humano quase não consegue enxergar o tamanho do pixel, né? A gente vê que essas tecnologias evoluíram bastante e estão evoluindo ainda mais. Tá certo? Daqui a pouco nós vamos ter dispositivos, né, que vão ser capazes realmente de imitar uma realidade virtual com perfeição. Hoje ainda os dispositivos de realidade virtual a gente consegue perceber deficiências na imagem, né, que a gente consegue perceber que a imagem não é uma realidade. Mas essas coisas estão melhorando e novos dispositivos estão saindo, sei lá, 20, 30 anos, capaz a gente ter dispositivos de realidade virtual que a gente realmente se sinta num ambiente diferente da mesma maneira que a gente está no nosso ambiente aqui ao nosso redor. Tá certo? Quais que são as vantagens dos sistemas digitais? Por que quando a gente fala de sistema digital parece que nós estamos falando de uma tecnologia mais nova do que a dos sistemas analógicos? Bom, nós vamos ver que os sistemas digitais eles têm uma série de vantagens em relação aos dispositivos analógicos. Normalmente eles são mais fáceis de ser projetados, porque a gente consegue abstrair o funcionamento deles. Nós vamos ver nesse curso particularmente como isso pode ser muito interessante. Para a gente projetar, por exemplo, um sistema digital, eu não preciso saber quase nada, eu falo quase nada porque um pouquinho a gente precisa saber, mas a gente não precisa saber quase nada de eletrônica, né? O máximo que a gente precisa saber aí é essa questão da tensão elétrica, né? Mas não precisamos saber como funciona um transistor, não precisamos saber como funciona um capacitor. Por quê? Porque os circuitos digitais eles são todos feitos sob uma abstração lógica, que é uma das coisas que a gente vai, inclusive, ressaltar como sendo um dos conhecimentos importantes que a gente vai ganhar aqui na aula de hoje. Tá certo? Da mesma maneira, a informação digital ela é muito mais fácil de ser armazenada. Eu falei para vocês que antigamente a gente era capaz de armazenar sinais analógicos, por exemplo, num disco de cerâmica, né? Esses bolachões, aqueles discos pretos, né? Que a gente usava agulhas para poder tocar a música. O que acontecia com esses discos, gente? Era muito fácil, por exemplo, o disco riscar. Então ali, né, a gente via o quê? Que as alturas, né, do som estavam ali representadas na profundidade do sulco desse disco e que com o tempo acumulava poeira, então modificava. Era complicado fazer isso, né, de uma maneira em que esse armazenamento fosse preciso, certo? A gente vê que hoje gravar as coisas em formato digital é muito mais fácil, tá? Então é uma das grandes vantagens também dos sistemas digitais. É mais fácil também manter a exatidão e a precisão, porque é tudo numérico, tá certo? Então fica muito mais simples. A operação do sistema também pode ser programável e configurável, então vamos pensar um pouco, é o uso do computador, né? Antigamente, se eu queria construir um dispositivo eletrônico que usava uma representação analógica, eu precisava conhecer muito bem de eletrônica, saber como que um transistor funcionava, saber como uma válvula funcionava, para poder entender como é que as coisas faziam. E uma vez que eu construísse um dispositivo, era aquilo. Se eu quisesse colocar alguma novidade, tinha que construir outro dispositivo, acrescentar coisas no meu circuito. Hoje em dia, com os dispositivos digitais, a gente pode ter dispositivos programáveis. Então nós podemos criar programas que fazem mudanças no comportamento do dispositivo. Isso é uma grande vantagem. A gente pode criar configurações distintas, consegue criar programas distintos e esses sistemas eles podem ter um comportamento diferente em função desses programas. Da mesma maneira, eles são menos afetados por ruído, nós já vamos mostrar daqui a pouquinho por que isso é verdade, tá certo?
e também que hoje em dia, né, existe uma tecnologia de produção de circuitos integrados digitais em que a gente pode fabricar circuitos digitais com mais dispositivos internos, com maior capacidade. Então, assim, a microfabricação de circuitos integrados, ela fez com que essa indústria de sistemas digitais realmente conseguisse deslanchar, porque a tecnologia para a construção de circuitos digitais, ela é muito mais escalável e modificável do que no caso da tecnologia para circuitos analógicos. Certo? A gente não vai entrar nesse detalhe aqui, isso não é algo assim tão importante nesse curso, pelo menos, vai ter outros cursos que vocês podem fazer aqui na Unicamp, que pode estar trazendo isso com mais profundidade, mas aqui, particularmente, isso não é uma coisa que vai nos afetar muito diretamente. Não é o objetivo desse curso a gente entrar nesse detalhe, mas somente saber que é mais fácil realmente fabricar esses circuitos integrados digitais quando a tecnologia é uma tecnologia de representação digital. Tá certo? E a gente não pode deixar de falar também dos chamados sistemas híbridos, né? São sistemas em que parte do processo é analógico, parte do processo é digital. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, para vocês um sistema de regulagem de temperatura que usa um conversor analógico digital. Em algum instante a informação ela é analógica, eu de alguma forma digitalizo essa informação, eu converto esse sinal analógico para um sinal digital, eu processo esse sinal digitalmente e depois eu faço o contrário, né? Então aqui nesse caso, por exemplo, vocês podem ver no cantinho direito da figura, eu tenho um sensor de temperatura que vai me trazer uma representação analógica dessa temperatura. Aí eu vou ter um conversor analógico digital que vai pegar aquele sinal elétrico analógico e vai gerar um sinal digital que representa a mesma temperatura. Vou fazer todo o meu processamento de controle de temperatura usando um processador digital. Eu vou setar a minha temperatura de referência ali num mostrador digital, tá certo? E de alguma forma depois eu vou converter, né, esse sistema de regulagem aí, de controle de temperatura em uma intensidade de energia, de novo, analógica. Essa intensidade de energia vai passar ali numa resistência que vai transformar esse sinal, essa energia em calor, e aí eu vou estar esquentando, né, o meu ambiente, eu vou conseguir então controlar a temperatura desse meu ambiente usando um sistema híbrido aqui, né? Porque a temperatura não foi capturada originalmente em formato digital. A gente vai ver que muitos dos sistemas que a gente tem, na verdade, não são só digitais, mas na verdade são sistemas híbridos, em que a gente tem parte do processamento colocado aí de forma analógica, fazemos a digitalização desse sinal, usamos e processamos o sinal digitalmente, depois a gente converte de novo em analógico para ele poder ser transformado de novo numa grandeza física no mundo real. Tá? Então, sistemas híbridos são muito mais comuns do que a gente pensa, e muitas vezes o pessoal foca, inclusive, somente no sistema digital que tem dentro de um sistema híbrido, certo? E deixa aí a parte analógica, esquece, a gente não está fazendo o processamento dele num formato analógico. Tá? Legal, nós estamos quase chegando próximos do objetivo da nossa aula de hoje, que é entender um pouco melhor o que são esses circuitos lógicos, né, esses circuitos digitais. Vamos tentar entender o que é um circuito digital. Depois a gente vai falar um pouquinho por que a gente chama isso de circuito lógico. Tá? O que é um circuito no primeiro lugar? Vamos dar uma olhada aqui nos exemplozinhos muito simples, né, como esse exemplozinho que a gente tem aí aqui mais à esquerda, né, uma pilha com um interruptor e uma lâmpada. Então nós temos o quê? Que a conexão desses componentes, né, da bateria, do interruptor, da lâmpada, por meio de fios de cobre, formam o que a gente chama de um circuito. Por quê? Porque a energia elétrica ela pode fluir ao longo desse circuito, tá certo? Esse circuito aí é um circuito que só tem um laço, tá certo? Mas nós podemos ter circuitos complexos, que nem esse circuito do meio, onde nós temos aí várias resistências que estão
gerando uma topologia de circuito mais complexa, também ali do lado de baixo, onde nós temos até mais de uma bateria no nosso circuito. Mas aqui no centro, embaixo, nós já temos um circuito que é chamado de um circuito eletrônico. Por quê? Porque além dos meus fios elétricos, além das minhas baterias, dos meus resistores, nós temos o quê? Nós temos capacitores, nós temos transistores, que são dispositivos eletrônicos. Não vamos falar muito de transistores aqui, é só mesmo para vocês saberem que existe esse dispositivo. Depois, no curso mais para frente, nos cursos de eletrônica, vocês vão saber, vão entender melhor o que é um transistor, por que o transistor ele é um componente importante, tá certo? E ali em cima nós temos um exemplozinho de um pequeno circuito eletrônico, onde tem uma pequena montagem, onde a gente usou capacitores, transistores, né, resistores para montar esse pequeno circuito eletrônico. Mas o que fica aqui de importante para a gente é essa ideia de um circuito. Nós temos um certo número de componentes, resistores, capacitores, indutores, baterias, lâmpadas, transistores, enfim, diferentes tipos de componentes, e a gente conecta esses componentes por meio de fios e permite que um sinal elétrico ele possa então trafegar nesses fios e fazer alguma coisa. Isso é um circuito elétrico ou eletrônico, tá certo? Na maioria das vezes, esses tipos de circuitos são circuitos analógicos. Por quê? Porque a tensão elétrica que está circulando aí, ela normalmente está indicando alguma coisa. Por exemplo, aquele circuito eletrônico ali do meio poderia ser, por exemplo, um amplificador de áudio, onde a gente tem ali uma entrada, não sei se é isso mesmo, né? Eu coloquei aqui mais como exemplo mesmo, mas poderia ser. E eu tenho um sinal analógico de áudio que poderia estar sendo passado ao longo desse circuito e que ele é amplificado na saída para poder gerar um som mais alto que está sendo jogado no alto-falante, sendo transformado em música ou em voz, por exemplo. Certo? Esses aqui seriam exemplos, então, de circuitos analógicos. Tá? E vão existir vários circuitos analógicos, mas não vamos estudar os circuitos analógicos nesse curso. Nós estamos interessados nos circuitos digitais. Tá certo? Digital. O que é essa história de digital mesmo? Vocês lembram que quando eu falei para vocês que as representações digitais eram aquelas que, de certa forma, guardavam quantidades discretas, que a gente pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente contava nos dedos, não é isso? Isso nos faz pensar um pouco sobre números. Vocês lembram? Eu acho que quando vocês estudaram matemática no colégio, talvez isso não tenha ficado tão claro assim para vocês. O que é um número? Algum de vocês sabe definir para mim o que é um número? Por exemplo, o que é o número 2? O que significa 2? Não é fácil isso não, gente. Existe toda uma preocupação filosófica por trás do entendimento do que são números. Tá? Inclusive porque nós temos diferentes tipos de números, certo? E nós vamos ver que as chamadas quantidades discretas, aquelas que são contáveis, elas são representadas por números que são chamados de números digitais. Números vão representar quantidades. Vamos tentar lembrar, vamos trazer isso lá do colégio, né? Quando vocês estudaram isso no colégio. Aí tinha lá os números naturais, né? O que são os números naturais? São aqueles, né? O 0, 1, 2, 3 e vai até infinito, tá certo? São os números naturais. Aí tinha os números inteiros, os números naturais são os chamados números cardinais, são aqueles que a gente pode dizer que são o tamanho de um conjunto, tá certo? Então, o tamanho pode ser 0 se não tiver nenhum elemento no conjunto, vai ser 1 se tiver um elemento no conjunto, vai ser 2 se tiver 2 elementos. Aliás, aqui a gente explica o que é 2. Né? O que é 2, professor? 2 é um símbolo que é usado para representar qualquer conjunto que tenha 2 elementos. Isso é 2. Pelo menos esse 2 dos números naturais. Os números inteiros são o quê? São a diferença de 2 números naturais. Então eu posso ter valores negativos. Né? A diferença de um 6 para um 4 é 2. A diferença de um 4 para um 6 é menos 2.
tá certo? São diferenças que existem entre os números. E a gente tem outros números também, a gente tem os números racionais, a gente tem os números reais, a gente tem os números complexos. Quais que são os números digitais? Um número real é um número digital? Não. Um número racional? Racional, pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que a gente é capaz de contar os racionais. Os racionais são os números que são definidos como a fração de dois números naturais, tá certo? Ou, desculpe, de dois números inteiros, né? A divisão de dois números inteiros gera os números racionais. Então, assim, até dá para contar, não é contínuo, mas é discreto, mas é um discreto não contável, talvez. Tá certo? Então, vamos esquecer os racionais por um pouquinho, para não dar nó na nossa cabeça, né? Os reais e os complexos são números contínuos. Se eles são contínuos, eles são o quê? Eles são representações analógicas. Tá certo? Nós estamos interessados aqui nos números digitais, aqueles que servem para a gente contar as coisas. E aí, quando a gente conta, a gente viu, né? Qual que foi a primeira coisa que a gente aprendeu a contar? Quantos dedos a gente tem nas mãos? 10 dedos. Por que a gente conta até 10, gente? Porque a gente tem 10 dedos, tá certo? Ah, professor, podia contar o dos pés também, aí ficava 20, né? Tá. Poderia, né? Mas não é o que a maioria das pessoas fez. As pessoas provavelmente estavam com um sapato, contavam o que tinha na mão, tá certo? Então, é por isso que a gente usa a chamada base 10, é a base numérica. Existem outras bases também. Base octal, quando a gente só tem conta até 8, hexadecimal, quando a gente conta até 16. Existe a base 2, são os números binários. Números binários. Nós vamos ver que esses números binários eles são muito importantes para os circuitos digitais. Mais do que isso, nós vamos ver que a grande maioria dos circuitos digitais vão usar de fato esses números binários. Vamos tentar entender um pouquinho isso? Vamos tentar entender. Vamos lá. Como é que a gente representa os números? Olha que interessante. Uma coisa é o número, outra coisa é a representação desse número. Por exemplo, o número π é um número. A gente consegue uma representação finita para o número π? Nós temos uma aproximação. Nós vamos dizer que o número π é alguma coisa próximo de 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, enfim, né? É uma sequência numérica que ela é infinita. Então eu não consigo encontrar uma representação numérica digital para o número π. Na verdade eu consigo, né, professor? Eu coloco aquele desenho do π, né? O desenho do π é uma representação numérica de π. Tá, esquece isso. São complicações da matemática, não é o que a gente está falando aqui agora, né? Vamos falar da maneira com que a gente representa números da maneira mais simples. Tá certo? Como é que a gente faz isso? Ó, é seguindo esse esquema aí. Tá certo? Vamos imaginar que a gente tem espaços dentro de uma folha de papel onde a gente quer representar um número. Tá certo? Então nós vamos ter o chamado dígito. Eu coloquei errado aí o desenho. É least significant digit e most significant digit. Ficou os dois aí como most significant digit. Perdão aí, foi um erro aí na geração dos slides. Mas dá para entender que LSD não é ácido lisérgico não, professor. É least significant digit. É o dígito menos significativo. Tá certo? E MSD é o dígito mais significativo. É assim que a gente escreve números, pelo menos aqui no Ocidente. Certo? Então o número que está mais à direita é o menos significativo e o que está mais à esquerda é o número mais significativo. Tá? E aí? Bom, aí tem aqueles símbolos que a gente pode colocar ali.
certo? E talvez, na base numérica mais comum que a gente conhece, esses dígitos, esses símbolos que a gente coloca ali, né, eles vão variar em quantos? Em 10, né? Vai de 0 até 9, tá certo? Então a gente tem o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então a gente pode usar o primeiro do lado direito, vai de 0 a 9. E depois, o que acontece? A gente começa indo para a esquerda, não é isso? Vocês lembram da matemática, né? Quando eu tenho 1, 0, o que significa isso? 1, 0 significa 10. Por que eu não tenho um desenho especial para o 10, né? Podia ter, né? Nós vamos ver que no chamado código hexadecimal, a letra A ela é uma representação de um símbolo exclusivo para representar o número 10. A letra B representa 11, a letra C representa 12, 13, 14, 15, o F, então, vai representar o número 15. A gente vai ter uma representação onde nessa primeira casa a gente consegue ir do 0 até o F. Da mesma maneira que aqui, a gente vai do 0 até o 9. E quando a gente pula uma casa para a esquerda, o que está acontecendo ali? A gente está somando 10. Então, quando a gente coloca 1, 0, nós estamos dizendo assim, olha, esse 1 representa 10. 10 mais 0 é 10. Por isso que 1, 0 representa 10. E à medida que, né, na segunda casa ele vai representar 100, depois ele vai representar 1000, depois e a coisa vai. 10.000, 100.000, 1 milhão, tá certo? Nós vamos ver que para cada nova casa que a gente coloca mais para a esquerda, nós temos o quê? Uma volta completa na primeira casa. Tá certo? E é assim que a gente conta um número digital. Tá certo? Esse número digital na base 10, ele é o que a gente chama de um número decimal. Tá certo? Porque ele está sendo desenhado na base 10. Tá? É importante a gente entender que se a nossa base não é a base 10, não necessariamente esse número vai representar 10. Se eu tiver 1, 0, que nem está aí no nosso exemplo aqui, tá certo? 1, 0, na base hexadecimal, isso vai representar 16 e não 10. É um pouco confuso, né, gente? Mas se vocês pararem para pensar, vocês vão entender. Isso vale, inclusive, para ponto flutuante, que é quando a gente tem o ponto no meio do nosso número. Tá certo? Então, ó, esse exemplo aqui de baixo, eu coloquei um exemplo aqui para vocês entenderem onde tem um ponto. Então, ó, 2745.214. O número 5 vai representar 5 vezes 10 a 0. O número 4, 4 vezes 10 a 1. O 7, 7 vezes 10 a 2. O 2 vai ser 2 vezes 10 a 3. A gente soma tudo isso e nós vamos ter o número 2745,214. Tá certo? E repara que para o lado de lá é a mesma coisa, né? A gente tem 10 a 0, 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3 para o lado esquerdo, para o lado direito nós temos 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, e assim a coisa vai. Vocês já tinham parado para pensar sobre esse mecanismo de representação numérica? Vocês já tinham parado para pensar que é assim que a gente representa? Às vezes a gente usa essas coisas, a gente usa esses números de maneira tão automática que a gente nem para pensar. E eu acredito que a base 10 é a base comum que vocês estão acostumados a usar em matemática. Então é a maneira fácil de vocês conseguirem ter essa representação. Tá certo? E se agora a gente usasse a base 2? Por que base 2? Porque ó, a base 10 você é obrigado a ter 10 diferentes símbolos. Mas se eu uso a base 2, eu podia usar somente 2 símbolos, o 0 e o 1. Não é isso? Então nós vamos ver o quê? A lógica é exatamente a mesma. Lembra que lá, né,
a gente fazia que na segunda casa era 10 elevado a 1, depois na segunda casa era 10 elevado a 2, depois na terceira casa era 10 elevado a 3, não é isso? No número binário é quase a mesma coisa, só que em vez de ser 10 elevado ao número da casa, vai ser 2 elevado ao número da casa. Então o que vai acontecer? A primeira casa antes da vírgula vai ser 2 elevado a 0, que vai ser 1. A segunda casa vai ser 2 elevado a 1, que vai ser 2. Depois vai ser 4. Depois vai ser 8. E aí, ó, olha que interessante. Esse número binário que está colocado aí no exemplo, 1011.101, quanto vale isso daí? A gente pode calcular se a gente quiser. Né? 1 vezes 2 elevado a 3 é 8. Tá certo? 1 vezes 2 elevado a 1 é 2. Tá certo? 1 vezes 2 elevado a 0 é 1. Então eu vou ter 8 mais 2, 10, mais 1, 11. E aí depois tem a fração. Né? É 11 ponto alguma coisa em decimal. Tá certo? O fato é que a gente consegue converter qualquer número de base decimal para base binária e de base binária para base decimal. Né? Essa tabelinha que tem aqui, por exemplo, ela mostra como os números de 0 a 15 podem ser representados em formato de numeração binária, em base 2. Tá certo? 0, 0, 0, 0 vai ser 0, 1, 1, 1, 1 vai ser 15. Se eu quisesse aumentar, se eu quisesse ir para o 16, teria que colocar mais 1. Ficaria 1, 0, 0, 0, 0. E a coisa vai. É exatamente a mesma lógica que a gente usa para numeração decimal, a gente usa para numeração binária. Gente, eu sei que dá um pouco de nó na cabeça de vocês, mas vocês vão ter que aprender a trabalhar e operar com números binários, porque vocês vão descobrir que em quase tudo que a gente faz em circuitos digitais, a gente usa ou número binário ou numeração hexadecimal. Vocês vão entender por que a gente faz isso em hexadecimal mais para frente no curso. Por enquanto, não é necessário, mas tem uma dica, né? Dá para ter uma ideia, né? Porque, ó, com 4 casas aqui, a gente é capaz de representar de 0 a 15. E aí vocês podem imaginar, né? Cada uma dessas casas ela é chamada de um bit. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Com 8 bits, nós vamos ser capazes de representar 256 números decimais. E aí a coisa vai indo. Então a gente vai sempre o quê? De 0, em 4, em 8, em 16, em 32, 64. São todos múltiplos do quê? São múltiplos de 2. Tá certo? E aí a gente vai entender por que talvez o hexadecimal é mais interessante para a gente trabalhar do que a base decimal. Né? Ou mesmo em binário, mas o problema é que à medida que esse número de casas começa a crescer, né, o número de bits da representação do número começa a crescer, vai ficando mais difícil da gente ler o número em binário. Em hexadecimal fica mais ou menos, fica quase próximo do decimal que a gente está acostumado, por isso que a gente muitas vezes trabalha com hexadecimal ao invés de trabalhar direto com o binário, mas é quase que uma representação dual de um para o outro. A base decimal é que é fora, né, é um pouco diferente, é mais difícil fazer essa conversão para a base decimal, mas também é possível. Né, importante. Nós vamos ver nas aulas mais para frente, nós vamos falar dos diferentes tipos de código que a gente pode estar gerando para representar os números. Mas por enquanto, vamos pensar só o seguinte, numeração binária é importante, numeração binária é fundamental em desenvolvimento de sistemas digitais. É isso que a gente tem que guardar aqui na cabeça por enquanto. Tá certo? Legal. Por que é tão bom trabalhar com números binários? Por que, gente? Vocês lembram que eu falei para vocês que uma das vantagens da representação binária é que ela é mais imune a ruídos. Quando a gente usa uma representação analógica, um pouquinho que mexe a intensidade da tensão, já muda
e você já tem uma deformação na grandeza numérica que você está querendo representar. Mas olha que interessante, né? Na representação binária, na representação digital binária, a gente poderia ter outras representações digitais também, mas especificamente na representação digital binária, nós podemos usar largos trechos das tensões para representar os números, os dígitos, né, 0 e 1. Essa representação que está colocada aqui, ela é uma das representações de um tipo de lógica que a gente usa em sistemas digitais, que são, é a lógica chamada TTL, né? TTL significa Transistor Logic. Vamos guardar só o nome, TTL, tá? Existem várias outras lógicas, existe o CMOS, existe o NMOS, existem vários diferentes tipos de representação. O TTL é uma das mais comuns e é uma das mais usadas, tá? Então vamos falar do TTL aqui só para a gente entender. É um exemplo, não é o único, mas é um dos mais usados e é quase que um padrão no desenvolvimento de sistemas digitais. Olha que legal que acontece, né? Todas as tensões entre 0 volts e 0,8 volts, todas são igualmente entendidas como zero, como dígito zero, tá certo? Todas as tensões que vão de 2 volts até 5 volts, pode ser qualquer coisa intermediária, 2.1, 2.2, 2.75, 4.98, todas essas tensões entre 2 volts e 5 volts são consideradas o dígito 1. Vocês percebem como isso traz para a gente uma imunidade a ruído? O meu sinal elétrico pode ter uma ruideira gigantesca. Na grande maioria das vezes, a gente consegue manter isso dentro desses intervalos aqui, e por mais ruído que a gente tenha, o nosso circuito continua com uma representação fidedigna do número original que a gente quer representar. É 1 ou é 0? É 000, é 00111, 00011, 000. Não interessa. Nós vamos ver que essa imunidade a ruído é uma das grandes vantagens dos circuitos digitais. Da mesma maneira para a questão de armazenamento. É muito mais fácil você armazenar, né, fisicamente uma coisa como 0 ou como 1 com essa taxa de variação aqui. Por quê? Porque pode ter sujeira. Imagina, lembra do disco riscado, do disco que acumulou poeira e ele começa a fazer... né? Por quê? Porque a grandeza elétrica mudou, começa a ter um ruído ali que não tinha mais. Na representação digital binária, isso não é um problema. Pode ter risco, pode mexer à vontade ali, até 0,8 volts ali ele continua tendo como 0, né? Quase 3 volts de diferença ele continua tendo aquilo como 1. Então é um tipo de representação muito mais fiel que você consegue manter os seus sistemas elétricos operando, mesmo com muito ruído, você não tem degradação da informação que está armazenada. Já no disco, por exemplo, uma pequena coisinha de poeira que colocou ali, pronto, a informação já foi corrompida, o áudio que estava gravado ali dentro ele já fica comprometido, tá certo? Então a gente percebe por que a representação digital binária ela é tão interessante, tá? Então aqui a gente tem, né, uma das vantagens principais ilustradas nessa figura. Ó, reparem que esse meu circuito digital aqui, olha, no caso 1, eu tenho 0 volts, em determinado instante a entrada muda de 0 volts para 5 volts, a saída dele é 4 volts, cai para 0 volts, nós temos isso funcionando muito bem. No segundo caso, repara que as tensões são bem diferentes. Eu posso ter meio volt no começo e em um determinado instante de tempo isso muda para 3,7 volts. Na saída eu vou continuar tendo 4 volts e 0 volts. Por quê? Porque a minha entrada pode variar dentro daquele meu intervalo que a minha saída do meu circuito digital ela vai permanecer constante, né? Então a gente percebe nitidamente aqui que duas tensões elétricas que não tem nada a ver,
quase nada a ver, porque ela está dentro daquele intervalo, né? Então tem alguma coisa a ver, mas elas podem variar bastante e mesmo assim eu continuo tendo os meus dígitos, a minha informação sendo preservada de maneira integral. Tá certo? Isso também é muito importante a gente entender. Nós vamos ver que esses sinais elétricos digitais binários, eles podem ser transmitidos de duas maneiras. Eu posso ter o que a gente chama de transmissão paralela, né? Antigamente era comum a gente usar a transmissão paralela, né? Talvez vocês não tenham nunca visto isso, mas existiam aquelas fitas que a gente tinha ali, várias, era como se você juntasse vários fios um do lado do outro. Cada fio está transmitindo uma informação elétrica que pode ser 0 ou 1, tá certo? Ao mesmo tempo. Tá? Então eu estou transmitindo o quê? Um número binário inteiro simultaneamente. É muito mais rápido. Ou a gente pode fazer isso de maneira serial. Né? Então, ó, no caso de baixo, a gente só tem uma única linha, que é uma linha que a gente chama de linha serial, e eu estou fazendo a minha onda elétrica variar muito mais rápido, mas eu estou codificando exatamente a mesma informação. Tá certo? Então vocês podem ver que lá em cima, com uma transmissão paralela, eu transmiti dois números binários, né? O primeiro é 010010000 e o segundo 011-01001. Foram duas palavras em 2 instantes. Embaixo eu tive muito mais instantes de tempo, por quê? Porque eu segmentei no tempo. Então no primeiro instante de tempo eu tive que, né, mexer bem rapidamente ali para mudar as coisas, mas eu vou estar transmitindo exatamente o mesmo número. 0001-0010. É a mesma coisa que estava lá no de cima. E ali no outro também a mesma coisa. Tá certo? Não é exatamente o mesmo aqui, porque ele está invertido. Mas é exatamente a mesma. É que ele está com o least significant bit para o lado esquerdo ao invés do outro que está no lado direito. Porque tem a ver com a sequência com que esses bits estão passando no fio. Não se preocupem com isso no momento. É só para vocês saberem aqui que existem esses dois mecanismos de transmissão. Eu tanto posso transmitir o meu sinal de maneira paralela, com vários canais simultâneos, ou usar um único canal e usar o tempo, né, transmitir ele rapidinho, e eu faço aí o que a gente chama de uma transmissão serial. Tá certo? Legal. E a gente falou até agora de circuitos digitais, não é? E o que são os tais dos circuitos lógicos? Nós vamos ver que esses valores 0 e 1, eles podem, muitas vezes eles são chamados, né, do que a gente chama de valor verdade. Normalmente a gente usa 0 para falso e 1 para verdadeiro. E aí a gente consegue, então, de alguma forma, expressar uma lógica. Por exemplo, se eu quiser, eu posso descrever, né? Se Sócrates é um homem e todo homem é mortal, então Sócrates é mortal. Né? É um raciocínio. Ou eu posso fazer um comando. Se o usuário está autorizado e o usuário solicita a abertura da porta e a porta está fechada e a energia elétrica disponível, então abra a porta. Isso pode ser o exemplo de um circuito lógico, né, que comanda uma fechadura elétrica. Tá certo? Então a gente percebe que esses circuitos digitais, eles são chamados de circuitos lógicos porque o funcionamento desse circuito, ele pode ser explicado por uma certa lógica que está associada aos zeros e uns do nosso número binário. Então a gente percebe como essas coisas estão todas relacionadas, e é por isso que a gente chama os circuitos digitais também, principalmente os circuitos digitais binários, porque poderíamos ter circuitos digitais não binários, mas os circuitos digitais binários são chamados então de circuitos lógicos, tá certo? Porque eles têm uma lógica que está sendo expressa aí. E nós vamos ver que os componentes eletrônicos que nós vamos ter também vão ser componentes lógicos e não mais componentes que nem resistores, capacitores. Então, em circuitos lógicos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter circuitos que são semelhantes aos circuitos elétricos ou aos eletrônicos, mas ao invés daqueles componentes que fazem parte do circuito, né, que são resistores, capacitores, né, transistores, sei lá,
Esses componentes agora são o que nós vamos chamar de componentes lógicos, ou portas lógicas. Nós vamos ver isso em outra aula também, não precisa se preocupar muito nisso aqui agora. Tá? Então vamos ter as portas AND, as portas OR, as portas NOT, né, ou outras, que a gente vai ver mais à frente no curso. Mas são portas chamadas de lógicas, por isso que a gente chama os circuitos de circuitos lógicos. Tá? Nas linhas que conectam os componentes lógicos, nós vamos ter valores que podem ser 0 ou 1, então são valores verdade, tá certo? Então são chamados de valores lógicos também. Vocês entenderam por que a gente chama esses circuitos, então, de circuitos lógicos? Né? A gente aqui quis trazer para vocês essa origem desse nome de circuitos lógicos. Seria muito mais fácil dizer para você, circuitos lógicos são aqueles circuitos que têm zeros e uns, tá certo? E os zeros e uns são números digitais binários. Tá? Não está errado, mas eu achei que seria importante para vocês entender por que a gente chama esses circuitos de circuitos lógicos. Tá? Espero que eu tenha conseguido passar essa informação para vocês. Tá certo? Legal. Vamos falar muito rapidamente sobre memórias, porque nós vamos ver que em circuitos lógicos esse conceito de memória é um conceito muito importante. Né? Principalmente por conta de um tipo de circuito lógico que a gente vai ver mais lá para frente, né, que a gente chama de flip-flop. Nós vamos estudar isso mais lá na frente ao longo do curso, mas por enquanto vamos ficar só com esse nome na cabeça. Os flip-flops são o quê? São componentes lógicos que armazenam memória. O que significa isso? Significa que eles permitem a preservação de um estado particular num determinado instante de tempo onde esse armazenamento ele é comandado. Então vamos ver, né, dois tipos de circuitos. Então do lado esquerdo aqui nós temos a entrada desses circuitos e ali naquela linha vermelha que está aparecendo ali, houve um comando dizendo armazene. Se esse circuito é um circuito sem memória, a minha saída, por exemplo, pode ser igual à entrada. Tá? Ele não armazenou nada. Então o circuito sem memória, não interessa que eu mandei ele armazenar, ele não armazenou. Mas num circuito com memória, o que aconteceu? Quando eu dei o comando de armazenamento, eu estava com que valor? Com valor 0 ou com valor 1? Com valor 1. Vocês percebem o que acontece ali na saída, no caso do circuito com memória? Depois que eu dei o comando de armazenamento, ele ficou em 1, continuou andando ali com 1, tá certo? Então, essa é a diferença de um circuito com memória. E um flip-flop, nós vamos descobrir mais para frente, é o nosso módulo de memória básico que a gente vai usar em circuitos lógicos. Tá? Por isso que nós estamos falando de memória, que não queria levar aqui para vocês, nesse momento, a ideia da memória como uma memória de computador, onde nós vamos guardar bits e bytes, tá certo? Vamos deixar isso para a gente ver mais à frente aqui no curso. Vamos imaginar só que em algum instante nós vamos precisar ter memória e que em circuitos lógicos essas memórias de alguma forma elas são implementadas na forma desses pequenos circuitinhos que nós vamos chamar de flip-flops. Mais para frente no curso a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Tá certo? E aí para a gente poder montar um computador a coisa fica quase que imediata. Né? Nós vamos ver que um computador nada mais é do que uma máquina, um hardware, como é chamado, né? Normalmente porque é uma máquina física, né? Uma máquina hard, tá certo? É uma máquina que executa operações lógicas e aritméticas, manipula dados e toma decisões. Isso é um computador. Né? Mas um computador é uma máquina que não está simplesmente agindo da mesma maneira, né? Como poderia ser uma máquina a vapor ou algum outro tipo de máquina. Uma das características principais de um computador é que ele vai realizar essas operações com base em instruções armazenadas na forma de um programa, que também é chamado de software. Né? É para fazer essa diferença do hard com o soft, né? Porque o hardware tem existência física concreta, o software ele é um estado.
tá certo? Que está armazenado ali, é um programa que está armazenado, ele não é físico, que nem o hardware, por isso que é soft, tá? Um computador faz isso, então ele executa essas operações que estão no programa em alta velocidade e com alto grau de precisão. E a gente vai descobrir então como é que a gente sai dos nossos circuitos lógicos, que são aqueles circuitinhos bem simplesinhos. Nós vamos começar de uma maneira bem simples mesmo aqui do nosso curso, e a gente vai vendo como que a gente vai criando circuitos mais e mais complexos até chegar no computador, tá certo? E para a gente entender o que é um computador, então, né, ele não deixa de ser o quê? Um circuito digital, aonde a gente pode criar alguns módulos, tá certo? Um módulo de entrada que captura informações, por exemplo, programas e dados, tá certo? Um módulo de controle em que esse programa que está sendo lido da memória, ele é executado passo a passo, né? Executando o quê? Executando um processamento naquela unidade lógica aritmética, tá certo? Que pode resultar, por exemplo, em modificações na própria memória ou gerar uma saída aí na forma de dados ou informação, tá certo? Então essa figurinha aqui, ela é uma figurinha que muito simplificadamente mostra como funciona um computador, tá? Nós vamos mais à frente no curso entender melhor o que é cada uma desses módulos, né? O módulo de entrada, a unidade lógica aritmética, o sistema de controle, a memória, a saída, tá certo? Nós vamos ver que essa junção do sistema de controle com a unidade lógica aritmética vai formar o que a gente chama de uma CPU, né? Uma unidade central de processamento, um Central Process Unit, né? CPU é o acrônimo em inglês, né? A gente poderia ter traduzido para UCP. Antigamente o pessoal escrevia UCP, mas é muito desconfortável. Então a gente mantém CPU ali mesmo, porque é o termo que todo mundo fala. A CPU também muitas vezes é chamada de processador. E mais recentemente, como a gente trabalha com microcomputadores, nós vamos ter os chamados microprocessadores, tá certo? Então é bom a gente ir começando a se acostumar com essa terminologia, com essa nomenclatura, e nós vamos ver o quê? Né? Que nós podemos ter diferentes tipos de computadores dependendo da capacidade de processamento que esses computadores têm, certo? Aqueles computadores de maior capacidade, né, que foram os primeiros computadores que ocupavam salas inteiras, tá certo? São os chamados mainframes. Tá? Até hoje a gente ainda fabrica mainframes. Não é mais aquela situação de dizer, os mainframes são máquinas do passado. Não, ainda temos mainframes para um número muito grande de dados. Eles estão diminuindo. Cada vez nós temos menos mainframes. Mas algumas empresas, como a IBM, por exemplo, ainda fabricam mainframes, né? E principalmente para sistemas de processamento de dados de grande capacidade, como em sistemas comerciais que fazem armazenamento e processamento de dados contábeis, muitas vezes podemos ter ainda mainframes, mas eles estão caindo em desuso. Um computador um pouquinho mais com menos capacidade do que o mainframe são os mini computadores, né, as chamadas workstations, e desde a época que o Bill Gates começou a criar aí os chamados microcomputadores, aquele computador que você podia ter na sua casa, né, o que a gente chama de desktop, né, ou hoje em dia a gente tem também os notebooks, tanto desktops quanto notebooks são chamados de microcomputadores, porque eles literalmente muitas vezes cabem dentro de uma pasta, certo? Então são pequenos comparado com os mainframes que ocupavam salas inteiras e os mini computadores que não são tão grandes como os mainframes, mas que poderiam ocupar aí talvez aí sei lá, né, pelo menos 1 metro quadrado, talvez, né, ou um pouco menos do que 1 metro quadrado. Né. Hoje em dia, a diferença de mini computador para microcomputador é quase que é difícil da gente
dizer, ah, esse é um mini, aquele é um micro, tá certo? Mas no passado isso era mais comum, né? As estações de trabalho eram bem diferentes dos mainframes, e quando surgiram os microcomputadores, eles também eram bem menores do que uma estação de trabalho, então fazia sentido essa terminologia, mainframe, minicomputador, microcomputador. Hoje em dia, quase tudo que a gente tem é microcomputador, tá? Mesmo os grandes servidores que nós temos são fabricados usando os mesmos processadores ou versões um pouco melhoradas dos processadores que a gente usa nos nossos desktops e nos nossos notebooks. Então, essa terminologia ficou um pouco defasada no tempo, mas a gente ainda usa, então vale a pena a gente ter esse conhecimento, né? E talvez um conceito que é importante, principalmente porque esse conceito começa a ficar cada vez mais onipresente, é o dos microcontroladores, né? A ideia de um microcontrolador, ela você colocar um computador inteirinho dentro de um único chip, de um único circuito integrado, certo? Então uma única pastilha de silício vai ter um computador inteiro ali dentro, tá? Esses microcontroladores muitas vezes são processadores dedicados, vem com memória, vem com tudo dentro deles. O pessoal usa, por exemplo, para aplicações específicas, com controle dedicado, ou chamado muitas vezes de embutido, né? Ou embarcado, tá certo? São os famosos sistemas embarcados, tá? Então nós temos ali um circuito integrado que controla um forno de micro-ondas. É o que? É um microcontrolador. Muitas vezes, quando você abre um teclado de computador, você vai ver que dentro do teclado tem um circuito integrado ali dentro que controla o teclado também é um microcontrolador. Eles podem ser usados em diferentes tipos de equipamentos, processos de manufatura, controle de máquinas, sistemas de ignição de veículos, sistema ABS de controle de freio, várias aplicações vão usar microcontroladores, tá? Os primeiros smartphones que a gente tinha também eram construídos com microcontroladores. Alguns telefones celulares, smartphones hoje em dia são quase tão poderosos quanto um microcomputador, embora fisicamente sejam bem menores, tá certo? Então, muitos smartphones são controlados com microcontroladores, ou seja, um único chip que está lá, mas alguns smartphones não necessariamente precisam ser todos microcontroladores. Eu posso ter um pequeno microcomputador ali dentro de um smartphone, não deixa de ser um computador. Como eu falei, essa terminologia ela varia muito, eu tanto posso chamar de um microcontrolador ou chamar de um microcomputador. Na prática, normalmente a gente usa o nome microcontrolador quando está no único circuito integrado. Se eu já tenho vários circuitos, eu já chamo isso de um microcomputador. Então, tecnicamente, hoje um smartphone seria mais para um microcomputador, mais micro aí do que um microcontrolador. Tá certo? Mas é importante também vocês dominarem essa tecnologia, essa terminologia. Tá certo? Bom, gente, basicamente para essa nossa primeira aula, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá certo? Eu espero que essa aula tenha sido agradável, que não tenha sido monótona demais, né? A grande vantagem da gente ter essas aulas online é que se vocês ficarem com sono e dormirem, vocês podem acordar e depois pode voltar e ouvir de novo, né? Então, né, é uma nova mídia, é uma nova maneira da gente dar aula. Nós estamos experimentando isso no nosso curso aqui. Eu espero que tenha sido possível passar esse conteúdo introdutório aqui para vocês. Na próxima aula nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre aqueles sistemas numéricos que a gente começou a falar aqui na aula de hoje. Nós vamos entender melhor os números binários, entender melhor como são as conversões que a gente pode fazer entre números decimais, hexadecimais, decimais binários, binários hexadecimais. Vamos nos aprofundar um pouco nesse estudo, que vocês vão ver que ele é fundamental. Bom, professor, tinha que ter matemática, né? Mas é porque essa matemática em especial,
ela é fundamental para a gente poder entender depois os circuitos que nós vamos construir lá na frente, tá certo? Então, a gente precisa conhecer a razão da gente estudar essas representações numéricas, essas representações numéricas binárias, essas conversões de base que a gente vai estar fazendo aqui, é porque toda essa matemática ela vai ser útil para a gente quando a gente estiver construindo os nossos sistemas digitais, os nossos sistemas de circuitos lógicos. Tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima aula.